Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo nesta sexta-feira. Sextou, galera, vamos falar sobre Botafogo de futebol e regatas. Amanhã, Glorioso versus Internacional, estádio Newton Santos, certamente com bom público, a expectativa é de pelo menos 30 mil alvinegros para acompanharmos mais um duelo do nosso Glorioso neste campeonato brasileiro. A proximidade de uma partida da outra, a gente sabe, né, que isso às vezes afeta financeiramente, mas eu acredito amanhã em 30 mil gloriosos no estádio Newton Santos, jogo às 18 horas e 30 minutos. O Internacional, que vem com técnico novo, no nosso giro de notícias de amanhã com pré-jogo, Léo Dantas vai trazer detalhes em relação ao Internacional, que tem desfalques, e um comandante novo para a peleja de amanhã, às 18 horas e 30 minutos. E o Botafogo terá uma novidade entre os relacionados, e a expectativa é que ele comece a partida, que é Cuiabano, lateral que ficou fora das duas últimas partidas do Alvinegro, deve ter uma oportunidade amanhã contra seu ex-rival gaúcho, né? Durante muito tempo ele jogou pela equipe do Grêmio e via o Internacional como seu grande rival. E qual deve ser o Botafogo para enfrentar a equipe do Inter, TF? Eu acredito em um time bem parecido com aquele que entrou contra o time do Palmeiras. John, Damian, Barbosa e Bastos, né? Bastos e Barbosa, né? Barbosa pela esquerda e Cuiabano. Meio campo com Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Savarino, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Eu não acredito que ele mude o time para essa partida contra o Internacional no estádio Newton Santos. Eu acredito que o Botafogo mantenha o time titular, né? Se Deus quiser, sem nenhum problema, sem nenhuma adversidade, nessas três próximas partidas. Ainda mais que depois o jogo contra o São Paulo será numa quarta-feira. Então, você teria segunda, terça, dá para você ter um descanso interessante. Só no final de semana contra o Cruzeiro que você pensaria em ter algum tipo de jogador poupado ou não, né? Vamos ver o que o técnico Arthur Jorge poderá fazer, mas temos elenco. Quem tem elenco tem essas facilidades e a gente pode ter ali soluções com o nosso técnico. Mas comentem aqui, qual escalação vocês fariam para o jogo de amanhã contra o Internacional às 18 horas e 30 minutos. E se você tiver condições financeiras, se você puder ir, está pensando se vale a pena ou não, vá ao estádio Newton Santos. Bom horário, 18 horas e 30 minutos, o jogo vai acabar às 20h30, dá para quem quiser aproveitar o sabadão ainda aproveitar. E se você quer aproveitar a Mais Ágil para antecipar o seu fundo de garantia, pode aproveitar. Se você quer uma antecipação do FGTS, não sabe como, está precisando de uma grana para comprar algum item, de repente para a volta das aulas do seu filho, da sua filha, de repente com a antecipação do FGTS pode ser uma solução. Se você não sabe como que funciona, procure a equipe da Mais Ágil. Mas fica aqui aquele meu recado que eu acho que é importante. Você só vai antecipar se tudo for passado para você de uma maneira muito inteligente. Se não for passado de uma maneira muito inteligente, não adianta, não procure a Mais Ágil. E o Botafogo emprestou Segovinha novamente, o jogador que estava negociando há algum tempo uma possibilidade, uma saída do Alvinegro. Ele não teria tantos minutos nessa temporada. O Botafogo recebeu uma proposta nesta semana da equipe do Al Ain dos Emirados Árabes e devido a isso negociou novamente por empréstimo o atleta que nesse ano jogou algumas partidas no Campeonato Carioca, foi para o RWD Molenbeek, não teve muitos minutos e agora foi emprestado para o Al Ain lá dos Emirados Árabes. Ele é treinado pelo Hernan Crespo, né, a equipe do Al Ain, e o atual campeão da Liga dos Campeões da Ásia. Tomara que o Segovinha vá bem, indo para um caminho de que ele não será mais utilizado pelo Botafogo. Que pelo menos a gente consiga ter o Botafogo ressarcindo aquilo que pagou por ele. O Alvinegro pagou $1,5 milhão pelo Segovinha e que a gente consiga vendê-lo aí pelo dobro, pelo triplo, para ter um lucro, né, em relação a esse atleta, que começou muito bem com a nossa camisa, com uma hype lá em cima, mas acabou afundando junto com o time, né? Aquela partida contra o Flamengo, eu acho que ele foi significativa para que a hype Segovinha fosse para o ralo. E infelizmente, desde então, ele não conseguiu performar, foi perdendo espaço, e agora é emprestado novamente, vai jogar no mundo árabe. Como eu não acredito que ele vista a nossa camisa mais, é que ele performe bem lá pro Botafogo ter um lucro a respeito dessa venda. Ele não tem um passe fixado, foi emprestado sem passe fixado, então, quer dizer, se ele for bem, o Botafogo pode colocar lá em cima o valor de mercado para o jogador paraguaio, que ficou fora também dos Jogos Olímpicos. E por falar em Jogos Olímpicos, dois dos nossos atletas que jogarão as Olimpíadas, né, pelo futebol,
tanto o Gatito Fernandes e também Thiago Almada entraram em campo. O Gatito jogou contra a Ucrânia, foi titular. Paraguai empatou contra a seleção ucraniana. Já Thiago Almada perdeu com a seleção argentina sub-23. Tomara que isso aconteça nos Jogos Olímpicos em relação ao Thiago Almada ter eliminado na primeira fase, né, Thiago Almada? Que volte rápido, pelo menos pro segundo jogo contra o Bahia pela Copa do Brasil. Então é isso, Segovinha está fora do Botafogo. Falem aqui embaixo o que vocês acharam. E amigos, e segue perseguição, no meu entender, escrota em relação ao John Textor. O PVC, de novo, ele está incomodado que o John Textor não fala português. Vou ler aqui as aspas do PVC. Ele falou no UOL hoje e o Fogão.net fez a transcrição das falas do jornalista. Eu confesso que estou incomodado e pode ser um incômodo tolo. É tolo mesmo, PVC. Mas acho que tem um ponto de Textor entrar no Brasil de uma maneira em que possa, nessas rodas de pessoas, não se sentirem obrigadas a falar com ele em inglês. Vamos para a Inglaterra e falamos inglês, evidentemente, nos Estados Unidos também. Mas depois de 2 anos, brincávamos com Sampaoli, que aprendeu a falar tudo em português e espanhol. Menos bom dia, por favor, e muito obrigado. Textor fala good morning, please. Thank you. E as pessoas respondem. Em uma conferência na Confederação Brasileira de Futebol, onde o idioma oficial é o português, o presidente Rodolfo Landim do Flamengo tem uma frase que diz que o único que conversa com Textor em bom inglês é ele. Pergunte se ele fala inglês em Paris, na reunião da Ligue 1. Vai falar inglês também? Sim, PVC, vai falar inglês. É só você pegar todas as entrevistas que o Textor concedeu na França, ele fala inglês. Communicated and well taught. And I mean, what Pierre Sage did with his team, exactly that. He was the smartest man in our organization, top to bottom, whether it's coaches or executives. É por isso, amigos, que eu tenho que fazer esse papel aqui, desmistificar essas fake news, cara. Não é querer ser aqui o defensor, o advogado do Textor. Não tô sendo. Mas ver essas declarações é todo dia tentando achar alguma coisa pra criticar o cara. Porra, uma hora é criticar porque ele briga aqui, reclama aqui. Agora, acharam uma coisa nessa semana, que não é a primeira vez que estão falando, dele não falar português. Meu Deus do céu, como se ele fosse um nativo, como se o Textor ficasse full time no Brasil, como se ele morasse no Rio de Janeiro, como ele não viesse aqui uma vez por mês, ou 2 vezes a cada 3 meses. O Textor não vem direto aqui no Brasil. Ele não mora aqui no Brasil. Como que você vai cobrar de uma pessoa que não mora no país que ele fale o idioma? Aí ele fala, só pra deixar claro, são 2 coisas distintas. Quando o Textor vai se comunicar publicamente, acho pertinente falar inglês, porque o presidente do Botafogo pode ter uma palavra equivocada que gere distúrbio na imprensa, ruído. É natural que fale inglês por dominar o idioma. Mesmo assim, PVC, você tem interpretações diferentes em algumas palavras. E às vezes uma entonação pode ser diferente em um idioma ou outro. Você pode ter até nisso erros nas traduções. Mas depois de 2 anos, quando vai a uma entidade formal, tem que ter um esforço para falar em português. Assim como se for uma festa na Barra da Tijuca, na Lapa, vai se comunicar falando um pouquinho de português. Me causa incômodo ser brasileiro e perceber que vou falar a língua do visitante. Nós somos hospitaleiros. Me incômodo é perceber que depois de 2 anos isso é quase subserviência nossa, não no primeiro dia. Porque parece que ele não tem necessidade nenhuma de aprender a falar português nas comunicações institucionais. O negócio é criticar o Textor, acho que o Textor virou inimigo público da imprensa e principalmente do portal UOL. E eu vou defender o Botafogo aqui. Enquanto o Textor for do Botafogo, eu vou defender aqui o Textor, porque ele é o Botafogo. Se fosse qualquer um, eu defenderia aqui. Porque tá ridículo isso. Tá ridículo. Abraço. Boa noite. 5 da manhã eu tô de volta com o nosso giro de notícias.